Amanhã a seleção brasileira enfrenta aquela que foi a maior revelação da Copa de 2022, que é a seleção do Marrocos. Comandados pelo melhor lateral direito Hakimi e pelo jogador do Real Madrid Brahim Dias, Marrocos vem para fazer mais uma edição de Copa do Mundo e dessa vez buscando aí uma possível vaga real nas quartas de final ou talvez até uma semifinal novamente, quem sabe. E nesse contexto foi dito muita coisa nas últimas semanas em relação tanto a Marrocos quanto ao Brasil, inclusive com algumas pessoas falando que Marrocos tem até um nível de organização e é uma equipe como um todo melhor que a equipe do Brasil. Comentário esse que eu particularmente discordo e hoje a gente vai falar um pouco taticamente sobre essa seleção do Marrocos. Acredito que uma coisa tem que ficar muito clara também, a seleção ela mudou bastante de 2022 para 2026, 4 anos é muito tempo no futebol, alguns jogadores chegam um pouco mais em baixa, como o goleiro Bono, é uma seleção que também está perdendo alguns nomes, como o ponta do Betis Auli, como já foi noticiado também que o zagueiro Aguerd está de fora da Copa do Mundo, então é uma seleção que ela não está no 100% do seu potencial, mas ainda assim, claramente, é uma seleção que taticamente vale muito a pena a gente dar uma olhada e ver aquilo que o Brasil pode explorar e aquilo que o Brasil mais tem que tomar cuidado. Eu peguei aqui o campinho para auxiliar a gente nesse momento, e aí uma coisa que eu quero que vocês já percebam é que o sistema de Marrocos ele se manteve nesse 4-4-2. Aqui eu coloquei as duas seleções, porque muito provavelmente a gente deve enfrentar Marrocos dessa maneira, com o Lucas Paquetá de titular. Eu particularmente não gostei tanto da ideia, mas acredito que eu entendo. Imagino que na visão do Ancelotti, do pessoal da comissão da seleção, Marrocos vem para um jogo de um bloco um pouco mais baixo, vai jogar um pouco mais recuado, vai utilizar mais do contra-ataque das transições, assim como fez contra várias outras seleções em vários momentos diferentes. Marrocos é uma equipe que constrói sim, tem qualidade com bola, mas quando pega adversários num nível um pouco abaixo. Normalmente quando pega adversários até num nível equivalente, já é uma equipe que se comporta mais num bloco médio, marcando ali de maneira mais individual para o setor, dentro desse 4-4-2 e também numa variação muito interessante estrutural também. De acordo com as notícias mais recentes, essa deve ser a escalação do Marrocos. Nesse caso aqui, especificamente, jogando com esse meio campo, Amrabat e Ainaoui, muito provavelmente eles não devem fazer a variação que eles apresentaram nos jogos contra Paraguai e Equador e também rapidamente ali no jogo contra a Dinamarca, que é jogar com uma linha de 5, um 5-4-1, porque jogando com o Raimi por fora e o Brahim Dias do outro lado, dificilmente um desses dois vão baixar até a linha de 5 ou vão defender ali prioritariamente o meio. Teria que descer alguns dos jogadores da primeira linha para isso, e não é muito característico de nenhum dos dois. Então eu não acredito que deve ter uma variação por 5-4-1, mas é algo que pode ocorrer durante o jogo. Tem um volante do Marrocos chamado Mourabed que provavelmente vai estar no banco de reserva e ele tem mais essa característica de baixar entre o Riad e o Mazraoui para fazer essa linha de 5, um 5-4-1. Mas muito provavelmente ele deve ficar no banco, não deve começar jogando, então eu creio que Marrocos deve jogar nessa estrutura, dentro de um 4-4-2. Tem algumas vulnerabilidades nessa equipe do Marrocos que são interessantes, tá? Marcando dentro desse 4-4-2 mesmo, em alguns momentos a gente vê algumas dificuldades bem específicas. Aqui tá claro o desenho para vocês, como eu falei, é uma marcação um pouco mais individual para o setor. Aquele Marrocos de 2022 marcava de uma maneira mais zonal, priorizava mais o espaço. Esse Marrocos já atua com um pouco mais de encaixe no jogador que está na zona. Então a gente vai ver algumas perseguições ocorrendo principalmente no meio campo e também no corredor lateral, com ponta muitas vezes baixando até a última linha. Então se a gente reparar bem aqui nesses lances, ó, o que eu quero que vocês percebam é esse tipo de encaixe que ocorre e esse tipo de encaixe também, ó, percebam. Os jogadores encaixando até o final, seguindo ali durante a circulação da posse, e os jogadores no corredor lateral também realizando o mesmo movimento. Tá? Esses movimentos também ocorrem na última linha, o jogador de última linha também realiza encaixe, como vai ter um lance aqui onde o Hakimi vai acabar também acompanhando o ponta até um espaço ali na linha do meio campo. Então esse 4-4-2 da equipe do Marrocos ele funciona muito bem com esse tipo
de comportamento de encaixe, tá? E aqui a gente vê o Hakimi, ó, fazendo esse encaixe, ao mesmo tempo o meio-campista encaixando no seu opositor, e aí aqui já no jogo do Brasil já deve ser o Anabate. Com isso a gente vê que dificilmente Marrocos sofre com situações de inferioridade numérica no corredor lateral. Porém, a gente também percebe que existem sim algumas vulnerabilidades que podem ser exploradas por essa zona, mas isso é para daqui a pouco. Tá? Então, essas perseguições elas ocorrem durante todo o campo, tá? Principalmente com essa linha de meio-campistas. E aqui cai a primeira vulnerabilidade da equipe do Marrocos, que eu acredito que é interessante a gente explorar já nesse jogo, que é essa faixa, não especificamente no corredor lateral, mas esse espaço dos quadrados, que é entre o ponta e o volante, que a gente também chama de meio espaço, tá? Esse espaço ele pode ser bastante explorado, e aí pode ter apoio do Paquetá, pode ter apoio do Rafinha, pode ter apoio do próprio Matheus Cunha, e aparece em ambos os lados, tá? Aparece tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que acontece é que às vezes o ponta daquele lado ele tem bastante referência, como é esse caso aqui. Perceba que o Exauli, que é o ponta titular nessa situação contra a Noruega, ele tem a referência do lateral passando por fora, mas ele também precisa pressionar o zagueiro, ao mesmo tempo que também tem um opositor por dentro que ele precisa se preocupar. Outra coisa que pode ser interessante para o Brasil, eu acredito que nesse jogo contra Marrocos, fazer uma saída de 3 vai ser crucial, porque você vai criar superioridade numérica em cima dessa primeira linha, e ao mesmo tempo você vai exigir que esse ponto aqui fique um pouco mais sobrecarregado, principalmente pensando que ele precise fazer esse salto de pressão aqui nesse opositor, e aí liberando um pouco mais de espaço justamente no quadrado, como a gente está falando. Então reparem, a bola entrou lá no corredor central, ó, o jogador tem tempo e espaço, circula por fora, a equipe já entra no último terço, mas a última linha aqui nessa situação está bem equilibrada e está bem controlada. Eu vou mostrar algumas ocasiões de cruzamento onde essa última linha aqui não está muito bem coordenada. E aqui, ó, tá a variação que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui é o 5-4-1. Esse jogador aqui, que tá nesse espaço entre o lateral e o zagueiro, na verdade, ele é um dos volantes. E o que aconteceu aqui foi que um dos atacantes baixou até a linha do meio-campo para formar uma linha de 4. Tá? Então esse 5-4-1 ele pode ocorrer contra o Brasil. Imagine em cenários que o Marrocos faça um gol, por exemplo, ou no final de segundo tempo, um jogo empatado. Às vezes o empate é um bom resultado para Marrocos. Tá? Então pode ter sim essa postura aqui, uma linha de 5 um pouco mais baixa, marcando ainda de maneira individual para o setor, sem tanta pressão na bola, mas dificultando um pouco mais essa entrada no último terço. Percebam, ó, que a equipe vai circulando, a equipe da Noruega vai circulando e os encaixes eles vão acontecendo. Ó. Quando a gente tira o zoom, vocês percebem, tem encaixe na última linha, esse aqui até esqueci de marcar, mas também é um encaixe, e tem encaixes na segunda linha. O individual pro setor, ele tem uma questão, né? Ele, bom, como o próprio nome diz, ele é individual pro setor. Então o jogador daquele setor vai perseguir o adversário que entra na zona, e se esse adversário for para um pouco mais distante, ele larga e prioriza o espaço. Tá? Então por isso que não é uma marcação individual, ela é individual por setor. Aqui a gente vai vendo a equipe do Paraguai circulando, vai circular por fora, os encaixes continuam acontecendo, e aqui mais uma vez a troca que ocorre de salto de pressão. Aqui já não está atuando mais, né, com ponta, com aquela responsabilidade toda. Aqui a equipe do Paraguai já está bem encaixada, e quando a equipe do Marrocos varia para esse 5-4-1, essa vulnerabilidade que eu falei que fica nos quadrados, ela é já mais difícil de ser visível, tá? Ela fica um pouco mais sutil, dificulta um pouco mais a equipe adversária de explorar, justamente porque você tem uma linha de 5 para saltar e você não tem tantas responsabilidades, tantas referências para o ponta se preocupar. Então o passe entra aqui no corredor central, o Paraguai vai tentar construir, mas a gente vê que o Marrocos é uma equipe que está bem encaixada, ó. E quando abre aqui um pouco para a gente dar uma olhada na visão um pouco mais panorâmica, a gente vê que tem os intervalos, né? Tem os jogadores aqui por dentro, mas já é bem mais difícil de achar esse passe nessa estrutura de 5-4-1 especificamente. E aqui o Paraguai vai optar por uma construção um pouco mais longa. Tá? Mas mesmo assim, atuando no 4-4-2, esse espaço que eu falei, ele deve ser um pouco mais visível. Bom, acredito que vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar, né? Tem um aspecto ali que ele é bem específico na equipe do Marrocos, que é esse espaço no quadrado, que é esse meio espaço, que é algo bem vulnerável. Mas como exatamente a gente pode conectar essa vulnerabilidade com situações de gol, com possíveis finalizações, com possíveis chances para a equipe do Brasil?
Aí a gente vai entrar num outro ponto de vulnerabilidade da equipe do Marrocos, que é a defesa de cruzamentos. Eu vou mostrar para vocês como a última linha ela acaba sendo muito manipulável e por conta disso gera muitos espaços no centro do funil, principalmente para quem está chegando por fora da área para pisar naquele setor. Então aqui mais uma vez, o Marrocos no 4-4-2, como eu já tinha dito, o intervalo entre o ponta e o volante, libertando esse espaço para a entrada da bola. Ó, passe vai entrar, a equipe aqui da Noruega vai progredir e agora eu quero que vocês observem a situação que vai se desenhar. A gente tem uma situação de 1 para 1 por fora, sem cobertura, o volante não está fazendo esse movimento rápido de cobertura e a gente tem uma igualdade numérica dentro da área, tá? Existem alguns princípios do jogo que são os princípios gerais e a gente fala que evitar uma igualdade numérica é um dos princípios do jogo, porque simplesmente a situação de igualdade numérica pode gerar uma série de desvantagens, seja uma desvantagem qualitativa, onde um adversário é superior ao outro, seja uma desvantagem cinética, onde o atacante faça um movimento que ganhe uma pequena vantagem de movimento em cima do zagueiro. Então é sempre interessante evitar igualdade numérica, mas a equipe do Marrocos não se importa tanto com esse princípio nos momentos de defesa de cruzamento. E o que acontece é que para minimizar esse problema dentro da área, o Marrocos acaba optando por defender de maneira individual, ou seja, o zagueiro vai fazer um encaixe no centroavante e o Hakimi, que está aqui no lance, vai fazer um encaixe no ponta também. Com isso, vai acabar gerando um espaço para quem está chegando. Então reparem bem, a situação vai sair, os encaixes acontecendo aqui dentro da área, e quando a gente vê na visão panorâmica, olha a quantidade de espaço aqui no centro do funil, que é gerada para a equipe da Noruega, que ninguém explora, mas no Brasil a gente pode ter jogadores que pisem nesse espaço aqui. Paquetá, por exemplo, pode ter o Bruno Guimarães também aparecendo nesses espaços, que vai ser algo crucial, inclusive, o 8 ou o 10, Paquetá e Bruno Guimarães, pisarem na área, aparecer nessa situação, pisar e ocupar um pouco mais esse espaço dentro do funil. E também a última linha, ela precisa estar pesada, tá? O Vini, o Cunha, o Rafinha, eles precisam fazer comportamentos para pesar essa última linha do Marrocos e de fato afundar elas o mais próximo da pequena área possível, para gerar ainda mais espaço aqui na região do funil. Agora outro lance para vocês vão ver a mesma situação de 1 para 1 ofensivo acontecendo aqui, ó, sem nenhuma cobertura. E por que o destaque nessa ação de 1 para 1 ofensivo, tá? Porque aqui tem uma vantagem muito grande para quem vai fazer o cruzamento, que ele pode simplesmente cortar e fazer o cruzamento ou forçar essa jogada mais profundo e também vai ter uma grande vantagem. Mas o que eu quero que vocês reparem mesmo nesse lance é aqui dentro da área. Percebam o lateral e o zagueiro nessa situação em específico. Como eles vão fazer esse encaixe no atacante no ponta que estão ali pisando na área, esses dois. E como eles vão afundar a última linha inteira, gerando espaço no funil. Então percebam bem, ó, já vão começar a fazer um encaixe aqui. E aí naturalmente, rapaziada, qual que é a tendência? Quando a última linha ela baixa até a pequena área, os volantes eles acompanham, né? Para não deixar um espaço muito grande ali entre a última e a segunda linha. E aí, onde nasce o espaço então para o jogador pisar dentro da área? É aqui no funil, ó, exatamente onde o Odegaard está pisando nessa situação. Esse é o espaço disponível. Essa é uma situação de cruzamento muito boa, tá? Então, como eu já disse, Paquetá, Bruno Guimarães podem explorar esse espaço. Jogadores como Rafinha, Vini, Matheus Cunha precisam pesar a última linha da equipe do Marrocos, afundar essa linha o mais perto do goleiro possível para gerar espaços justamente para os volantes que vêm pisar na área. E aqui no lance específico, ó, vai sair o gol do Odegaard, tá? O Odegaard consegue marcar o gol nessa vulnerabilidade específica da equipe do Marrocos. E para fechar, eu quero trazer aqui para vocês também uma situação que pode ocorrer no jogo, principalmente se o Marrocos precisar sair um pouco mais. Esse jogo contra o Equador aqui estava 1-0 para a equipe do Equador. E o que acontece é que a equipe recupera a bola e cria uma situação de cruzamento muito rápida. Quando isso acontece, o portador da bola está nessa situação. Percebam, a última linha tá com 3 jogadores apenas, porque o lateral direito, que era o Hakimi, estava apoiando no ataque, saindo mais, e aí você tem um lado oposto, ó, extremamente vulnerável. Então quando a seleção brasileira recuperar a bola numa saída da equipe do Marrocos,
pode ser muito interessante explorar esse cruzamento também para o lado oposto. Nessa situação aqui específica, ó, vai rolar o lance de quase finalização da equipe do Equador, mas acaba não acontecendo porque o ponta acaba furando a bola. Mas enfim, a situação em si ela estava construída. Falando do Marrocos com bola, eu não acredito que a equipe deve ser muito dominante, então não faz tanto sentido a gente abordar momentos de segunda fase de construção. Quero mostrar para vocês alguns lances aqui na saída de bola de Marrocos contra a equipe do Equador, que foram tentativas de saída mais curtas que não deram certo, e o Brasil vem se destacando por essa capacidade de recuperar a bola e acelerar em situações exatamente como essa, recuperando em bloco alto e atacando logo na sequência o seu adversário. Foi assim que marcou o gol, inclusive, no último amistoso contra o Egito. Tá? Então, o que a gente percebe da equipe do Marrocos? Tem essa estrutura aqui de 4-2, aparentemente tem até uma intenção de construir um pouco mais curto, porém tem problemas ali, não de comunicação, mas acredito que um pouco mais de entrosamento entre os laterais e os volantes. Por vezes o lateral está precisando de um apoio no pé e os volantes estão gerando profundidade. E o vice-versa também ocorre. O lateral recebe para fazer uma bola um pouco mais longa, quando ele vê o volante está muito baixo, está próximo ao pé dele, e aí ele não consegue desenrolar. Então, a equipe do Marrocos é uma equipe que falha nesses momentos aqui, ó, de construção. Aqui o Hakimi vai forçar uma construção por fora. A gente já percebe que é uma situação de igualdade numérica, até teoricamente boa para Marrocos, mas não tem aquela coordenação. A gente vê o extremo baixando, perdão, e o volante por dentro tem espaço, mas também não se desloca para ser uma linha de passe um pouco mais fácil, né? Não facilita a vida do seu companheiro, e a equipe do Equador vai conseguir recuperar a posse com facilidade para acelerar. Aqui outro lance, ó, no mesmo jogo, tá? A equipe do Marrocos tentou fazer essa construção um pouco mais curta, depois que essa situação específica aqui não se desenrolou bem, foi só bola longa mesmo, bola longa para frente. Aí a gente tem que acreditar na capacidade do Marquinhos e do Magalhães de ganhar essa bola, não tem muito o que fazer. Porém, nesse momento de bloco alto, a gente tem sim comportamentos que podem ser muito úteis, tá? Então vamos lá, o Marrocos está construindo por fora, e essa é a situação que eu quero que vocês percebam. Quando a gente tira o zoom, fica muito claro que o ponta e o volante aqui por dentro, eles estavam fazendo o movimento de atacar espaço, e no meio do caminho eles se arrependem e baixam, né? Eles vêm para fazer o apoio, só que aí eles já estão longe, já não há uma opção interessante para o lateral. E aí é onde pode encaixar a pressão do Brasil, essa pressão do volante do lado oposto, que vai baixar aqui para ser esse apoio. Essa é a pressão que a gente precisa encaixar e fazer o adversário jogar, tá? Fazer mesmo esse passe entrar por dentro, fechar essas linhas de passe por fora, fazer o passe entrar por dentro e aí pressionar esse primeiro volante com intensidade, recuperar e com isso acelerar em direção ao gol do adversário, exatamente como o México fez contra a África do Sul, por exemplo. Bom, da parte das vulnerabilidades eu acredito que vocês já entenderam. Agora a gente tem que falar também sobre como o Marrocos pode prejudicar a seleção brasileira, que a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu falei para vocês, a equipe do Marrocos deve jogar assim num bloco mais baixo, deve ser uma equipe que saia um pouco mais, e essa transição ofensiva é o principal perigo da equipe do Marrocos contra a gente, principalmente na forma como eles realizam isso. A gente vai precisar de uma recomposição muito forte por parte de Danilo e Alexandro o jogo inteiro. O ideal, inclusive, é que eles nem subam tanto para atacar, que eles fiquem um pouco mais próximos do zagueiro mesmo, justamente para a gente ter uma proteção mais especial contra essas transições ofensivas da equipe do Marrocos, que tem uma ideia muito interessante, é um padrão que ocorre já de alguns jogos, e trouxe aqui as melhores oportunidades para vocês darem uma olhada nessa transição da equipe do Marrocos. Bom, a gente vai perceber aqui que vai ter uma pressão no corredor lateral, o Esauli vai recuperar e vai acelerar. Ele vai em direção ao último terço, e quando a gente tira o zoom, tem uma questão bem interessante aqui. Vocês percebam que o centroavante da equipe do Marrocos, ele tem um comportamento em transição que ele é bem característico da posição, mas que ele é importante para a gente entender, no geral, como isso aqui ocorre. Então, o papel do centroavante aqui vai ser, de fato, afundar a última linha, fazer os zagueiros chegarem o mais próximo possíveis da própria área e liberar mais espaço para os pontas e para os laterais serem mais impactantes nessa equipe do Marrocos, nesse momento de transição. Então, o Esauli vai começar a conduzir, o centroavante vai afundar a última linha, ó.
tá aqui afundando a última linha, arrastando os dois zagueiros. E aí quando tirar o zoom, olha aqui a verdadeira intenção dele. Vai abrir espaço para o Brahim Dias no lado oposto e ao mesmo tempo espaço para a ultrapassagem do Hakimi. Então a ideia do Marrocos é basicamente começa a transição ofensiva por um lado, entra no último terço de fato pelo outro, tá? Então é uma variação de corredor enquanto a equipe faz a transição ofensiva. Chega dessa forma no último terço com bem mais qualidade e bem mais espaço. Então a bola chega no Brahim, tem a ultrapassagem do Hakimi e abre o ângulo para ele finalizar e marcar um belo gol. Aqui é outra situação de Marrocos, ó. Percebam, dessa vez a transição vai começar pelo lado direito. O Brahim Dias já vai fazer a bola no Hakimi e aí percebam a quantidade de gente já participando da transição lá pelo lado esquerdo do campo. O centroavante vai continuar afundando a última linha aqui e esse passe vai ser em direção ao Exauli, que vai estar lá no lado oposto, ó. Ele vai receber essa bola e vai começar a condução. E agora quando a gente abre o campo, o que eu quero que vocês percebam, ele já entrou no último terço, então a ideia já deu certo. E ainda ele tem ótimas condições aqui, tanto de cruzamento quanto de finalização. Se não me engano, ele vai optar pela finalização nesse lance, mas ele também tinha boas opções de cruzamento. Ah não, acabou cruzando nesse lance e a equipe da Noruega conseguiu tirar. Aqui mais um lance da equipe do Marrocos, ó, mais uma recuperação pelo lado direito. Então é uma equipe que recupera a bola pelos dois lados, tá? Começa a transição e aí começou pelo lado direito, ó, vai variando de pé em pé, uma variação interessante. Acha o lado oposto, já entrou no último terço e quando a gente tira o zoom, tem novamente jogadores pisando lá no lado oposto. E aí por isso que eu falei de Danilo e Alexandro, os dois precisam voltar o mais rápido possível para evitar com que esse tipo de coisa aqui aconteça com frequência na última linha do Brasil. Então essa é a nossa análise de hoje. É assim que a gente acredita que a equipe do Marrocos pode gerar problemas para a seleção brasileira. Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários, se inscreve, curte, compartilha os nossos vídeos. Voltamos a produzir no canal e nessa Copa nós vamos produzir muitos vídeos. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Tamo junto e até a próxima.